Você já foi julgado pela aparência? Me responde aí. Você já foi vítima de pré-julgamentos de pessoa que simplesmente olharam para você e disseram: eu não vou com a cara dessa pessoa? Já teve essa experiência? Já sofreu isso na pele? Já sentiu isso na alma? Pois é, tem pessoas que são ignorantes ao extremos. Nunca se aproximaram da pessoa, nunca tiraram tempo para conversar, nunca tiveram uma oportunidade de ouvir e acabam fazendo julgamentos precipitados. A Bíblia diz assim: não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça. Venha estudar comigo a lição 6. Porque a lição 6 mostra a parte externa do tabernáculo, apresenta a cortina da parte externa, a cobertura, mostra que ela não tinha beleza, não tinha formosura, não era atraente, não chamava atenção, mas o que Deus queria dizer é que apontava para o Messias, que ele não tinha beleza e nem formosura. Muitas das vezes, muitos dos valores nossos estão aqui dentro, escondidos, e ninguém sabe. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você. Vem estudar comigo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José e eu estou aqui para lhes apresentar a lição de número 6. Na lição de número 6, vamos tratar acerca do seguinte tema: as cortinas do tabernáculo. Esta lição, ela tem um texto de ouro, um texto áureo, e ela fala: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, escritos de primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 11. A verdade prática diz: comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. É importante salientar que esta lição, ela traz um objetivo geral. E o objetivo geral, meus amigos, diz mostrar que as cores das cortinas do tabernáculo aponta para a obra completa da salvação. Este objetivo geral, ele é subdividido em 3 pontos. Primeiro, é responsabilidade de quem ensina e de quem está aprendendo é classificar a cobertura e as cortinas do tabernáculo. Segundo, descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo. Terceiro, expor o significado simbólico das cores das cortinas do tabernáculo. Queridos, outro fator que é importante colocarmos aqui. E esquecendo, por favor, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, nos ajude, compartilhe, me ajude a chegar além e mais adiante. Fazer parte desta jornada, eu convido você, venha fazer parte dessa jornada comigo. Este assunto, ele tem 3 tópicos. O primeiro, ele fala as cobertas e as cortinas do tabernáculo. E ele traz 3 subtópicos importantes. 2 subtópicos. A primeira é a coberta exterior. A segunda é as cortinas internas. Meus amigos, o que eu percebo
é que para a criação que Deus fez todas as coisas no princípio, no início, lá no livro de Gênesis, ele usou um capítulo. Para ele falar acerca do êxodo, da saída dos egípcios, dos israelitas, da terra dos egípcios, ele usou mais de 3 capítulos ali para narrar o êxodo somente. Quando se refere ao tabernáculo, foi utilizado mais de 13 capítulos para falar do tabernáculo. O tabernáculo, ele mostra 2 pontos interessantes. Primeiro, fala da simplicidade. Segundo, fala da nobreza. Da simplicidade, porque pegou muitas coisas, como, por exemplo, a madeira, e pegou outros fatores, outras coisas, como o ouro, de nobreza. Enfim, uniu essas 2 características na formação do tabernáculo. Quando se refere ao tabernáculo, não podemos deixar de falar que ele também era simples. Olhamos para as coisas de Deus, elas são simples. Olhamos para a pessoa e a obra de Jesus, vemos a simplicidade. Olhamos para a trajetória dos seguidores e fiéis seguidores da igreja, na igreja primitiva, eram pessoas simples. Olhamos para os discípulos de Jesus, pouquíssimos dos apóstolos eram nobres. Ou seja, isso nos mostra um fator interessante. As cortinas do tabernáculo, na parte que fala que é a parte das características externas, quando se olhava por fora o tabernáculo, via uma cobertura do exterior, externa. Externamente, na parte da cortina, da cobertura, não tinha beleza e nem formosura. Não chamava atenção. Isso nos fez olhar Isaías capítulo de número 53, versículo 2 a 5. O profeta messiânico fala das características de Yoshua e Amashia. E mostra que o Messias, ele era como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhavam para ele e não viam nada que o atraísse. Observe, isso é o aspecto externo, exterior, estereótipo, rótulo. Tem pessoas, ou você já conhece alguém que julgava você ser uma coisa enquanto que você é outra coisa? Já percebeu, por exemplo, que surpresa Samuel, quando na casa de Jessé, ele estava olhando o futuro rei de Israel pelo o aspecto externo, estereótipo. Aí o Senhor falou para ele: não olha para a aparência, porque eu não sou assim, igual os homens. Eu e você já sofremos várias vezes por questões assim, de pessoas nos julgarem pela aparência, mas nunca conversaram com você, nunca se aproximaram de você, nunca calçaram as tuas sandálias e nem a tua história não sabem. Essa parte das cobertas e das cortinas do tabernáculo, na parte externa, mostra isso. Mostra que não podemos, como a Bíblia mesmo diz, não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça. Um outro fator também é que as cortinas internas, elas mostram pelo menos 3 pontos interessantes. O primeiro mostra as cores. O vermelho aponta para a cruz do Calvário. O segundo mostra para o branco e aponta para a pureza,
a santidade, a separação. Um outro fator também, que essas cortinas eram feitas de peles de carneiro. Passava por um processo de tingimento para chegar à cor vermelha. Isso aponta para o Messias, o homem nazareno, nas ruas de Nazaré, da Galileia, de Jerusalém. Ele carregou a culpa da humanidade. E o escrito de dívidas que estava sobre cada um de nós, ele disse assim: vocês não devem nada, agora a dívida é minha e eu vou pagá-la na cruz. Um outro fator também das peles brancas, que tinha dois tipos de pele de animal aqui, peles de carneiro e peles também de cabra, na cor branca. É interessante também que falava do linho branco e fino, com uma característica que é bordados da figura de querubins, da figura do símbolo da presença de Deus, os querubins. Os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. Mas a gente percebe nesta planta do tabernáculo a presença estampada do querubim, que representa a presença de Deus. Caminhando, vamos para o segundo tópico. No segundo tópico mostra o cortinado do pátio do tabernáculo. Ele aponta, pelo menos, para 3 subtópicos. O primeiro é a simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. O segundo mostra o significado de separação. O terceiro aponta o significado de santidade. O que é interessante colocar aqui é o que a Bíblia nos narra, as cortinas do pátio do tabernáculo. A planta do tabernáculo eram 3. Santíssimo lugar, santo lugar e o pátio. Observe também que esses assuntos são ricos em tipologias, ricos em figuras. Eles são ricos nessas simbologias para serem aplicadas. E um dos fatores importantes é que essas riquezas de simbologias da cortina do tabernáculo, elas apontam para os nossos valores espirituais. Quais são os nossos valores? É importante olharmos para cada um, que cada um olhe para o espelho da sua alma, da sua vida. Quais são os seus valores? Existem os valores da conduta, os valores do caráter, os valores da personalidade, os valores da profissão, os valores de várias características da vida da pessoa. Mas o que salienta aqui, nas cortinas do tabernáculo, ela apresenta a pessoa e a obra de Jesus. A palavra de Deus, ela nos mostra que os 33 anos de Jesus, os 3 anos dele, após o batismo, ele cumpriu o chamado e o seu propósito. A Bíblia fala que ele chegou na cruz e clamou: está consumado. Isso aponta que essas características, pelo menos para alguns pontos. Primeiro, observe aqui. O pátio, ele mostrava uma separação, um limite. O lugar em que os
pecadores precisavam e tinham que estar ali na cerca, no limite, para poder entrar na área que só era permitida para sacerdotes. Ali tinha uma separação. Ali o animal era pego da mão do ofertante e levado ao sacrifício. Isso demonstra que existia uma separação. Essa separação representa pelo menos alguns pontos. Primeiro, tem que existir uma separação entre o santo e o profano. Tem que existir uma separação entre alguém que tem uma vida consagrada para poder entrar na geografia do tabernáculo e pessoas que não tinham a permissão de poder entrar no tabernáculo. Isso também aponta para os dois pontos do cânon sagrado, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, com todas as suas dispensações e oportunidades que Deus deu para o homem se arrepender, e mostra também a nova aliança por intermédio de Cristo Jesus, pela era do Espírito Santo, na dispensação da igreja na terra, nesse momento em que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. Este é o período que nós estamos, é o período da nova aliança. Aí, um fator interessante é que nos mostra uma característica aqui. Existia uma separação. A santidade de Deus. O significado de santidade quer dizer, na verdade, está à margem, está longe, está distante, está separado. Ou seja, o que Deus queria estabelecer é que existe uma diferença entre o santo e o profano. Queridos, no terceiro tópico, as cores das cortinas do tabernáculo. Essas cores das cortinas do tabernáculo salienta alguns pontos interessantes para colocarmos aqui em pauta. Número 1. No subtópico fala o significado especial das cores. No 2 fala a cor azul celeste. No 3, a cor púrpura. E no 4, a cor escarlate. Aqui, eu queria colocar aqui, por exemplo, a cor azul. A púrpura e o escarlate, que é o carmesim, elas também estavam, e a branca, do linho torcido, que é o quinto aqui, elas estavam caracterizadas, pelo menos na frente também do tabernáculo. Na entrada do tabernáculo estavam as cores ali. Era de uma beleza impressionante. A formação desses tecidos, o processo de tingimentos deles e todo o processo de fabricação mostrava a beleza do tabernáculo pela parte de fora, ali na entrada do tabernáculo. Mas quando fala do azul, mostra o azul celeste. Aponta para o céu. Mostrava para o judeu que, embora ele estava olhando para o azul comum, simples da cor ou do processo do tingimento, mas, porém, apresentava uma esperança, um futuro de uma eternidade com Deus. Segundo ponto, quando mostra a púrpura era um tecido roxo, obtido de moluscos que estão no fundo dos mares. Aqui existia, na verdade, um processo de busca, um processo de busca para fazer e transformar fazer esse processo e se tornar esta cor. Queridos, o que vale ressaltar também é que aponta para o carmesim. O carmesim mostra, na verdade, o sangue de Jesus. A cruz do Calvário.
O perdão dos pecados apresenta, na verdade, o carmesim. É uma cor de sangue vermelho vivo. Isso mostra muitas questões e características do Messias no caminho do Gólgota, no processo da cruz. Também é importante salientar que a cor branca do linho torcido. O branco representava a santidade de Cristo. Apontava e mostrava para a igreja que também, de uma certa forma, eles precisavam também serem santos, como a Bíblia disse: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. A palavra também, ela nos dá uma fala importante, que nós devemos se achegar diante de Deus, do trono da graça. E aqui, quando se fala da graça, se fala da nova aliança, do favor de Deus, da oportunidade que Deus fez e que Deus teve de trazer um novo tempo para todos aqueles que nele creem. E aqui eu termino esta fala te agradecendo. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem e se inscreva no nosso canal. Um outro fator também que eu quero te falar é que eu conto contigo, porque eu trabalho aqui para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima aula.